Professor Marcos Murakami com mais uma aula especial. Olha o tema, hipérbole, definição e elementos. Primeiro você tem que entender o seguinte, geometria analítica, você trabalha onde? Muito bom, no plano cartesiano. Observação, eu quero que você assista essa aula, papel e caneta na mão para refazer cada detalhe para você compreender. Venha cá, você tem o eixo das abscissas, eixo X, bem aqui um eixo das ordenadas. Podemos imaginar assim, faça aí o desenho aí no seu caderno. Legal? Bem aqui eu tenho essa curva, tá, de rosa bem aqui, que nós chamamos de uma hipérbole. Professor, o que é que garante essa curva ser chamada de uma hipérbole? É qualquer desenho? Eu posso fazer aqui qualquer desenho? Não. Olha só, uma hipérbole é o seguinte. Bem aqui você tem o centro, esse ponto O aqui é o centro da nossa hipérbole, O é o centro da hipérbole, legal? F1 e F2 que aparece aqui são os focos. Bem aqui eu tenho um foco F1, bem aqui um foco F2. Aí você vai fazer o seguinte, bem aqui tem um ponto, não tem só um, tem infinitos. Então tem um ponto aqui, por exemplo, na sua hipérbole, chamado de ponto P, X e Y. Aí você vai fazer a distância de P até o foco F1. Tudo bem até aí? Depois a distância de P até o foco F2. Só que quando você fizer essa diferença, aqui ó, está distância de P ao foco 1 menos a distância de P ao foco 2, essa diferença ela é constante. Como assim constante? Eu estou te dizendo, qualquer ponto que você escolher, eu escolhi bem aqui, você vai fazer a distância vai subtrair e o resultado vai ser o mesmo. Esse resultado a gente chama de 2A bem aqui. Esse 2A é a medida do eixo real. Então aqui você tem eixo real ou também chamado de eixo transverso. Então bem aqui eu tenho o eixo real. Você poderia anotar, por exemplo, aí se você quiser, chama bem aqui de um A1, bem aqui um A2 e aqui você tem esse tamanho que é, não esqueça, 2A. Professor, por que se utiliza 2A? Eu estou vendo ali, professor, 2C, porque a gente trabalha com a metade. Já para facilitar, se eu chamar esse aqui de 2A, como aqui é o ponto médio, aqui vai ser a metade, vai ser A. Tudo bem? E o que é esse 2C, professor? É chamado distância focal. Bem, aqui você tem a distância de F1 para F2, distância entre os focos, distância focal, vou chamar de 2C. Evidente, se o total é 2C, essa metade aqui vale C, essa outra metade aqui vale C. Professor, e aquele módulo que apareceu lá? É porque pode acontecer que você de repente pegue ao contrário a distância e aqui apareça um valor negativo. Para não aparecer negativo, você coloca um módulo para garantir que esse valor aqui vai ser um valor positivo. É só por esse motivo que tem um módulo ali. Vamos fazer mais um pouquinho de experiência aqui. Eu tenho aqui essa situação. Deixa eu te contar um detalhe. Quando você pega um cone, você pode cortar o cone de várias maneiras. Se você corta, por exemplo, paralelo à base, isso aqui você tem uma circunferência, vai ter um círculo bem aqui. Se você cortar um pouco inclinado, já tem uma elipse bem aqui. E no caso, se você fizer esse corte que está de rosa bem aqui, é a nossa hipérbole que você vai ter aqui, ó. Você tem uma hipérbole lindo, aqui é uma parábola que aparece. Olha só, voltando à mesma ideia, eu tenho aqui o F1, tenho o F2, você já sabe o nome. Qual é o nome? Foco, excelente. Tenho F1, F2 e eu tenho a distância focal, bem aqui que vale 2C. Aqui é C, bem aqui é C. Guarda isso. Outro detalhe, bem aqui você tem A1, né? Podemos chamar assim de A1, A2. E eu tenho aqui a distância aqui que vale 2A, que é o meu eixo real. Esse eixo real, 2A, aqui é a metade. A experiência é o seguinte, bem aqui eu tenho esse eixo bem aqui que passa, onde tem o F1, F2, né? Passa aí que essa reta pelos focos, só que tem uma linha imaginária que ela não existe, é essa bem aqui. Tá? Você não tem, é como se você tivesse aqui nada aqui. Você apaga aí no seu desenho, por exemplo. Você tem F1, F2, tem a curva, o outro pedaço da curva aqui, só que a gente faz o seguinte, nesse ponto médio, você vai passar uma linha aí pontilhada. Essa linha pontilhada bem aqui é o que a gente chama bem aqui, ó, de eixo imaginário.
tá? Aqui, eixo imaginário. Já já eu vou falar que história é essa de 2B. E aí a gente faz uma seguinte experiência. Você sabe que aqui vale 2A, porque tem essa informação. Se aqui é 2A e aqui você passou no ponto médio, aqui vai ser A, tudo bem? Aí você faz uma jogada. Qual é a jogada? Você sabe que daqui para cá vale C. Esse valor que você tem aqui, ele é o meu C. Sabe o que a gente faz? A gente, de propósito, é como se aqui fosse uma parede. A ideia seria essa. Aqui é uma parede imaginária. Aí você pega esse C como se fosse uma escada. Você pega esse C, encosta na sua parede. Mas pegando bem aqui, ó, você encosta. Por isso que aparece o C. Que a pessoa olha para cá, por que C ali? É C porque a gente quer que o C fique ali. A experiência é essa. Bem aqui você pega o A, aqui é C, esse C você pega o mesmo tamanho, encosta aqui como se fosse um muro aqui, e aqui você coloca a sua escada, o comprimento da escada C, por exemplo. E aí você pode usar agora aqui o teorema de Pitágoras, porque esse triângulo bem aqui é um triângulo retângulo. Para que o teorema de Pitágoras? Para você descobrir esse tamanho bem aqui. É por isso que a gente chama isso aqui de um eixo imaginário. E aí você vai descobrir esse B. Esse B aqui vai ser a metade dele, porque se aqui é B, eu vou ter aqui igual, ó, B também. Então, B mais B, 2B. Por esse motivo, o prof colocou ali, ó, medida do eixo imaginário 2B. Mas ele é construído dessa maneira. No exercício sempre aparece o valor do A, porque você tem esse valor de 2A, pega a metade. Você tem a distância focal, pega a metade, monta um triângulo retângulo. Esse C aqui é a hipotenusa. E você diz, pelos poderes de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Legal? Então não vai esquecer, é muito legal isso aqui. E os elementos, que é o fundamental, né? Aqui, ó, 2A, 2C e 2B bem aqui, guarda. E essa ideia, qual a ideia? Você tem uma curva, você pega um ponto dessa curva, qualquer ponto, faz a distância até F1, a distância até F2, a diferença, o módulo dessa diferença sempre é um valor constante, e esse valor constante chama de 2A, tá bom? Que é esse comprimento bem aqui desse eixo real. Então, legal isso aí. Agora, um outro detalhe que nós temos aqui é a chamada excentricidade. A excentricidade, quando perguntar para você qual é a excentricidade da minha hipérbole, você utiliza a relação C dividido por A. Você vai pegar esse C, vai dividir por esse A. Um detalhe especial aqui é que a excentricidade, quando você tem uma hipérbole, é maior que 1. É importante você saber isso porque, por exemplo, uma elipse, ela tem uma excentricidade. Só que na elipse, essa razão aqui está no intervalo de 0 até o número 1. Mas na hipérbole, esse valor sempre é superior ao número 1. Anota direitinho, faça aquela revisão que a gente conversou aqui de hipérbole, definição e elementos. Você tem um ponto bem aqui, você faz a distância até F1. Desse mesmo ponto até F2, essa diferença é uma constante. Essa aula foi preparada especialmente para você entender. Legal? Muito obrigado, até a próxima aula. Tchau!